Como é que estão todos? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu vou falar de dois assuntos aí relacionados a espíritos. Mais basicamente de acordo com a doutrina espírita. Vou falar de aparições e transfigurações. Tá? A fonte onde eu pesquisei, onde eu vou basear aí o nosso estudo de hoje, são os livros de Allan Kardec. Tá? O livro dos médiuns, capítulos 6 e 7 da segunda parte, tá? E o livro A Gênese, também na segunda parte, lá no capítulo 14, que trata das aparições e transfigurações. Okay? Bom, meus irmãos, os espíritos, né, tanto nós encarnados quanto desencarnados, nós temos aquilo que chamamos de perispírito. Então, com base, né, neste veículo etérico, né, nós podemos modificar, né, a nossa aparência, né, nós podemos nos revelar para outros seres, né, de outras dimensões. Enfim, são vários fenômenos, né, que comportam aí essas mudanças fluídicas do perispírito. Pois bem, a aparição, né, vamos começar pelas aparições, vamos tomar por base um espírito desencarnado. Então, o perispírito, ele pode modificar, né, o seu estado material, né, modificar as moléculas, né, buscar energias, enfim, e outros fluidos. Isso pode fazer com que um espírito de um desencarnado possa aparecer, ou seja, se materializar, né, para uma determinada pessoa. As aparições, como diz no próprio Kardec, né, comparam-se como vapores de água. Né? Quando o ar ele está rarefeito, né, não se enxerga o vapor. E quando, por outro lado, o ar, as moléculas, aliás, de água estão mais condensadas, então é possível que a gente consiga ver a olho nu esse vapor. E assim a mesma dinâmica do perispírito. O espírito usa o seu perispírito, né, através destes fluidos que ele absorve, né, dessas moléculas, enfim, e então através ele consegue tornar o seu perispírito mais denso, tá? Menos fluídico, menos etéreo, e então materializar-se, né? Mas aí pode variar conforme for essa condensação. A aparição ela pode ser uma aparição mais nítida e por vezes uma aparição mais mais fraca, né? Mais transparente, vamos dizer assim. E são fenômenos que, inclusive, são os mais frequentes, né? Mas por que o espírito quer aparecer para um encarnado, por exemplo? Né? Muitas vezes para trazer alguma mensagem, e outras vezes para perturbar mesmo, né? Porque esses fenômenos são tanto para espíritos iluminados quanto para espíritos trevosos. Mas nós temos dentro das aparições um fenômeno, né, que se chama o agênere. O que é o agênere? O agênere a palavra agênere vem do grego
que significa sem, né? E gene, que significa gerar, né? Gerado. Então, agênere significa aquele que não foi gerado, ou seja, não se trata de uma pessoa, né? Realmente existe uma materialização, né? O espírito, ele, através de usando seu perispírito também, ele vai procurar, né, fluidos e outras moléculas, enfim, que possa condensar a ponto de tornar realmente denso, tão denso seu perispírito, que as qualidades são as mesmas de um corpo físico. Ok, meus irmãos? Então, por isso que nós dissemos o agênere, quer dizer, ele não foi gerado, né? Ele simplesmente ele se formou ali naquele momento, né? E obviamente que a pessoa que interage com o agênere, né? Ele por sua capacidade, ele provavelmente vai convencer, né, aquela pessoa de que ele também é uma pessoa, tá? Pessoas que não têm conhecimento espiritual, né, provavelmente vão perceber alguma coisa estranha, mas não muito, né? Mas, por exemplo, os agêneres falam muito pouco, né? Falam frases curtas, eles não desenvolvem uma conversa com o seu interlocutor. Eles têm um olhar muito assim longe, né? Eles não têm um olhar fixo, né? E também essa conversa, essa interação não dura por muito tempo, até porque ele precisa de muita energia, né, para se materializar, tá? Mas é possível que possamos tocá-lo, senti-lo, tá? Inclusive eles também podem manipular objetos, né? Então, como se fosse realmente um ser humano que ali está, né? Porém, não há como matá-lo, por exemplo, né? Porque um espírito não pode morrer, né? Um exemplo de agênere, não sei se vocês viram uma novela que teve, que a menina chegou na casa lá e tinha uma senhora que cuidava da casa, enfim, e ela aparecia, né? Misteriosamente sumia. E essa é outra característica do agênere, ele aparece instantaneamente e desaparece instantaneamente. Inclusive há relatos de histórias, né, que se contam, né, que até muitas vezes as pessoas tornam lendas urbanas, vamos dizer assim, da mulher de vermelho, pedir carona até o cemitério, ou da mulher vestida de noiva, enfim, né, no fim acabam virando lendas urbanas, como eu disse. Mas se houve essa interação realmente, né, ela não é impossível de acontecer. E se houve essa interação de fato, né, a pessoa encarnada que interagiu, certamente ela interagiu com um agente, certo? Bom, então aqui a gente fecha a questão das aparições de espíritos. Bom, agora vamos passar para as transfigurações. O que é uma transfiguração, né? A transfiguração seria uma modificação do estado, né, da moldura do perispírito de uma pessoa, e aqui tanto encarnado quanto desencarnado. Quando desencarnado não é fácil, nós sabemos que ela, quando passa para o plano astral, ela pode modificar, transfigurar o seu perispírito, tanto pela forma, a última forma humana que viveu encarnada, quanto por outras formas, né, de outras encarnações, a que teve, né, que mais gostou, ou pode ter uma outra forma de sua escolha, né? Agora, eu quero falar dessa questão da pessoa encarnada, porque com os encarnados, a transfiguração ela é perceptível a olho nu, né? Não é como nas aparições. As aparições são para determinadas pessoas, né? Eles não vão aparecer para todo mundo. Mas na transfiguração,
qualquer pessoa que estiver ali presente vai conseguir perceber, né? Então, nas palavras de Kardec, uma pessoa, por exemplo, muito bela, ela pode se transparecer muito horrível em determinado caso, se ela estiver num estado espiritual muito trevoso, vamos dizer, né? Da mesma forma que uma pessoa feia, se ela estiver num estado luminoso, ela vai transfigurar, né? O seu perispírito vai dar a impressão de que aquela pessoa é muito bela. Então vejam como as coisas são, né? Ele se moldura de uma maneira que ele transpassa a forma como nós vemos de um corpo humano, o corpo da pessoa, né? Mas, meus irmãos, um exemplo de transfiguração, e aqui não nos deixa dúvidas, né? É a incorporação do médium, tanto do espírita quanto umbandista, enfim, né? Veja que num terreiro de Umbanda, quando o médium recebe o seu caboclo, o seu preto velho, o Exu, o cigano, o erê, a sua aparência muda totalmente, né? Muda-se as expressões da face, as expressões corporais. Nós olhamos para aquele médium incorporado e não vimos, muitas vezes, né? A ligação é tão forte, o perispírito está tão transfigurado que a gente repara, né, aquela mudança. Eu quero dizer que não parece que é a pessoa que está ali, que realmente é aquela entidade, né? E da mesma forma na casa espírita, né? Quando um médium recebe um espírito de um sofredor, né? As expressões corporais, faciais, se transformam. E muitas vezes conseguimos, né, ver, né, o próprio espírito, né, que está ali possuindo, obsidiando aquela pessoa. Tá bem, meus irmãos? Então eu acho que é isso. Tá? Eu deixo aqui muita paz, muita luz para todos e até a próxima.